O Bergson, né, que é um autor que eu gosto muito, ele vai falar que a psicologia, isso em 1889, tá, gente? Não é, né? Mas ele vai falar assim que a psicologia ela tá muito próxima ali de duas coisas, que é a ciência e a literatura, né? Assim, pelo fato da possibilidade de uma certa logificação do seu pensamento, né? Da relação entre o objeto, consciência e o sujeito, e a outra pelo próprio fato da dimensão do relato, né? Porque se a gente pensar, né, a primeira questão que se coloca, né, enquanto psicólogo, né, assim e eu pratico também a clínica, é assim, com que eu trabalho, né, a não ser com isso que é relatado, com isso que se fala ali naquela relação, né? O Bergson vai apontar para essas duas coisas, né? Ele fala, olha, psicologia não é uma ciência ainda porque ela tem muito o seu teor literário aí, né? E essa discussão até hoje, assim, por outras vias é retomada nos próprios paradigmas científicos da psicologia, assim, né? Das psicologias de modo geral, né? Então, para pensar assim, essa questão do que é ciência e o que não é ciência, ainda mais com a psicologia, né? Eu fico pensando assim, né? Como meu colega colocou, primeiro ponto como é que a gente pode acessar o conhecimento, né? O conhecimento e como é que a gente vai, né, se relacionar com esse conhecimento, né? Bem, psicologia seria uma ciência que coloca em jogo as faculdades, né, primárias aí, né, da relação entre o sujeito e o mundo, né? Consciência, percepção, né? Bem, mas como é que a gente pode pegar a consciência, né? Assim, a gente pode se utilizar disso para pensar, por exemplo, como o Damásio, né? Ele vai utilizar e o cérebro criou um homem. Então, assim, né? Ele vai se utilizar ali desse lugar biológico, né? Para pensar ali a relação da consciência com os demais fatores orgânicos. Contudo, a gente sabe que a ideia de consciência não é uma ideia que está inteiramente relacionada aos fatos perceptivos biológicos, né? Dos sentidos, né? Consciência já era uma questão da filosofia além disso, né? Então, realmente assim, quando a gente fala assim, o que é ciência para um psicólogo, a gente vai também pensar assim, o que é o meu objeto, né? O que é o meu objeto, né? Como eu trabalho com esse objeto, como eu opero em cima desse objeto, né? E o que eu extraio, né? Assim, de alguma maneira, de um saldo de conhecimento em cima dele, né? E se for pensar isso assim, na psicologia, iria depender justamente dos modos de quais objetos a psicologia trabalha. Então, por exemplo, se for pegar psicanálise, que é a minha área, assim, o principal objeto da psicanálise é o inconsciente, e com tua categoria, né? Então, assim, né? Como é que eu extraio algo do inconsciente, né? Como é que eu faço isso, né? Eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas para mim a ciência diz respeito a esse lugar no qual a gente se relaciona com o conhecimento. Perfeito.